E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês têm passado? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente entra, de fato, na matéria nova de vocês, né? Começando aí a apostila de filosofia, saindo daquele esquema de revisão, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a ética. Na verdade, a apostila inteira aborda o assunto ética. Que a gente vai ver que a ética dentro da filosofia ela assume outros braços, né, outras ramificações. Então, hoje a gente vai começar a falar de algum desses braços aí. Né? A gente vai falar da virtude, do bem, da justiça, do autocontrole, da eudaimonia e da mediania. Tá? Dentro, obviamente, da ética aristotélica. A gente está falando aqui da ética antiga. Vamos aqui. Ó. Mas, comumente, a gente retrata a ética como um sinônimo de moral. Mas aqui a gente precisa começar a colocar os pingos nos is e separar aqui a ética e moral. Afinal, ética e moral não são sinônimos. Tá? A filosofia, a ética dentro da filosofia, é um ramo filosófico que estuda a moral. A ética é um ramo filosófico que vai estudar a moralidade, o comportamento moral humano. Beleza, falei um monte e não falei o que é moral. A moral, ela pode ser entendida aí como um conjunto de regras e normas que determinado grupo social, por convenção, por religiosidade, né, por algum acordo, enfim, alguma crença, segue. Por exemplo, a moralidade cristã. O cristianismo é uma religião. Então, teoricamente, todos aqueles que seguem o cristianismo, todos aqueles que seguem as palavras de Cristo, escrito na Bíblia, devem acatar a moralidade cristã. A gente pode colocar alguns exemplos, como aí, ó, os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não cobiçará a mulher do próximo, honrarás pais e mãe, não falarás o nome de Deus em vão. Então, teoricamente, todos que estão ali estão subordinados ao cristianismo, seguem ao cristianismo, devem acatar e aceitar a moralidade cristã. Como eu falei, a moral é o quê? É um conjunto de normas e hábitos e crenças ali que vai incidir, né, sobre um determinado grupo social. No caso que a gente está falando aqui é a galera que se diz cristã, que segue aí o cristianismo. Em contrapartida, aqueles que não estão ali dentro da moralidade cristã, que não são cristãos ou não seguem essa religião, né, não estão ali subordinados a essa moralidade. Então, a ética é exatamente isso, é um conjunto de normas, né? A ética é um ramo da filosofia que vai estudar a moral, esse conjunto de normas e regras que vai refletir ali no comportamento social. A palavra ética é derivada de dois termos gregos, o ethos, que significa índole, e ethos, que significa costume. Então, é basicamente a índole e o costume. No sentido filosófico, a ética designa a reflexão crítica e sistemática sobre os princípios que norteiam a moral humana. Eu falei, a ética vai estudar a moral. Virtude, bem, justiça e autocontrole. Sócrates, filósofo grego, falamos muito de Sócrates no ano passado, e relembramos recentemente alguma coisa de Sócrates também. Afirmava que o homem era dotado de uma natureza racional e, portanto, voltada para o bem. Sócrates falava que o homem é dotado de uma natureza racional. Se ele tem uma natureza racional, essa natureza racional vai fazer com que ele pratique o bem. Dessa forma, ele vai ser o quê? Voltado para o bem. Afirma que ele deveria agir
conforme suas capacidades essenciais, as quais denominavam virtudes. Então, Sócrates vai falar que o homem ele vai agir conforme a sua capacidade essencial, que é voltada para o bem, né? E essa capacidade ele vai chamar de virtude. Sócrates tentava compreender, desculpa, me perdi, tentava compreender a essência do bem e das virtudes, como justiça, coragem, prudência, temperança e outras. Né? Então, Sócrates ele vai falar que o homem é voltado para o bem, por conta da sua capacidade racional, ele vai denominar essas virtudes, e essas virtudes podem conduzir ao homem aí a praticar o bem. Acreditava que para sermos justos, precisamos entender a ideia de justiça. Acreditava que para ser bom, precisa compreender a ideia de bem. Dessa forma, o homem ele vai seguindo o caminho, né, da sua capacidade racional e das suas virtudes, que é ali, né, voltado para o bem. Platão, que foi discípulo de Sócrates, dividiu a alma humana em 3 partes. Por ser discípulo de Sócrates, Platão ele vai utilizar boa parte do pensamento socrático. Ele vai absorver muita coisa do pensamento socrático. Inclusive essa questão aí da virtude. Platão vai lá e faz o quê? Divide a alma humana em 3 partes. A concupiscível, responsável pelos desejos do corpo, visando a nutrição. A irascível, responsável pela habilidade de defesa para a autoconservação, e a racional, considerada superior às outras, e responsável pelo controle das atividades de ambos. Né? Então, a racional vai estar acima das outras e é responsável aí pelo desejo, né, da nutrição e pela autodefesa. Platão ele afirma que a alma racional apresentava 4 capacidades que receberam assim virtudes, que receberam algumas virtudes, né? E elas são a temperança, a prudência, a justiça e a coragem. Coragem também pode ser entendida como fortaleza. Platão ele acreditava que as pessoas não se submetem às suas próprias emoções, né? Que ele também chama de paixão e apetite. Lembra lá que quando a gente falou sobre mímese, a gente falou que Platão ele achava que, por exemplo, o teatro, né, ele aumentava o ímpeto do desejo das pessoas, né? Então a gente começa a fazer aí uma relação, né? O controle da razão, se as pessoas se deixassem levar ali pelas paixões, ficaria algo ingovernável, algo que ele compara como um barco à deriva na tempestade, né? E cabe ao filósofo trazer as pessoas, despertar as pessoas das ilusões, dos excessos e conduzi-las a certezas inteligíveis, ao conhecimento das virtudes, o autocontrole alcançado pelo meio da razão. Lembra lá, agora, outra parada que a gente pode fazer, o mito da caverna, que é o papel do filósofo, que é o quê? Resgatar as pessoas para a inteligência, né? Para o mundo, através da razão. Então, a gente tem aí alguns pensamentos filosóficos de Platão aqui, né, nas suas alegorias, que a gente está vendo agora uma teoria deles. Né? Mas é interessante a gente lembrar que Platão ele pensa de uma forma e Aristóteles ele acaba discordando de Platão. Tá? Eudaimonia e mediania. Diferente de Sócrates e Platão, Aristóteles não julgava que conhecer o bem fosse suficiente para praticá-lo. A gente falou ali que Sócrates falava assim, o cara exercer o bem, ele tem que conhecer o bem. Aí Aristóteles vai falar que isso não é o suficiente para a pessoa praticar o bem. Ele defendia a possibilidade de adquirir a virtude por meio do hábito. Né? Ele falava que, através de hábito, né, de repetição contínua de determinada coisa,
você acaba assimilando aquilo. E isso funcionava também como a virtude. Aristóteles apontava a virtude como um meio termo entre duas atitudes extremas, a quais se caracterizariam como vícios por excesso ou deficiência, falta. Esse meio termo é chamado de mediania, marcado pelo equilíbrio e pela moderação. Então, a gente tem dois extremos. Né? A gente tem ali a falta e o excesso. Para Aristóteles, o meio termo é a virtude, é a mediania, que não peca pelo excesso e não peca pela falta. Tá? Ele também associou a virtude à conduta ética e à natureza ou à essência humana, caracterizada pela racionalidade. Nesse sentido, a ética aristotélica é eudaimonista, ou seja, marcada pelos fins que devem ser alcançados para que o ser humano atinja a eudaimonia, que significa felicidade. O objetivo da filosofia para Aristóteles é achar a felicidade. Então, através da ética, o homem conseguiria chegar ali à eudaimonia, que seria a felicidade. Beleza, pessoal? Por hoje, ficamos por aqui. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.